Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal A Garagem 95. Eu sou o Anderson D, pai do Luiz Felipe, e hoje a gente vai começar um vídeo um pouquinho diferente. Nós fomos para Uberlândia, vocês acompanharam aí o último vídeo, para fazer a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada, e foi importante porque nós conseguimos extrair algumas informações do carro, e uma delas é um conflito que nós já sempre sofremos, desde sempre, mas que agora ficou mais explícito do que nunca. O Luiz está andando na categoria 6.9, porém nós ainda não conseguimos alcançar esse tempo, né? Então o melhor tempo do Luiz até agora é 7.7. Então temos aí um pouco menos de um segundo, né, 0,8, para procurar. E nós estamos já há algum tempo fazendo alguns testes de embreagem, alguns testes com potência, né, colocando potência no charger, para entender qual o comportamento do dragster. E nós chegamos numa rampa de potência e de acoplamento de embreagem muito boas, o que nos levou à seguinte conclusão: o nosso problema hoje é peso. Então, hoje a categoria, se não me falha a memória no regulamento, pede um peso mínimo de 195 quilos, e o nosso conjunto hoje tem perto de 230 quilos. Então, vou virar aqui para vocês olharem. Aqui no carro nós temos a etiqueta de vistoria da federação, e eles marcam o peso, né? Então aqui, ó, esse foi o peso do Luiz lá em Uberlândia, 227,5 quilos, certo? O que acontece? Nós estamos aí de 195 para 227, estamos mais de 40 quilos aí acima do peso da categoria. Só que a gente tem uma peculiaridade: o Luiz, ele ganhou muita altura nos últimos tempos. Consequentemente, eu não consigo exigir que o Luiz tenha perda de peso. O Luiz está próximo do IMC dele, o Luiz é uma criança, está em fase de crescimento, né, na adolescência e tal. Então a gente não pode exigir que essa perda de peso parta dele, tá? Então nós temos que trabalhar isso no dragster. Ano passado nós fizemos um primeiro regime no carro, vocês acompanharam aí, que foi fazer a troca da carenagem, né, da bolha de fibra de alumínio por fibra de carbono. Então hoje a roupinha dele é de fibra de carbono, bem como o assoalho, né? O assoalho também é fibra de carbono. Então o que dava para a gente aliviar no chassi, na estrutura, dentro do que o regulamento permite e dentro do que é a margem de segurança do dragster, a gente já fez. Porém, ainda assim está muito pesado. E aí, qual a comparação que eu posso dar para vocês? Hoje, o carro mais rápido da nossa categoria, que é o da Beatriz Ferretti, é um carro que passa os 201 metros por volta de 150 km por hora. É a média da velocidade que ela gera. E nós estamos gerando uma velocidade muito próxima. O Luiz está passando a 143, 145 por hora. Porém, não vira o tempo. Então, como nós temos velocidade e nós temos potência, o fator peso, chegamos à conclusão de que o fator peso é o que está nos atrapalhando aí. E agora nós temos uma missão que é tentar eliminar um pouco mais de peso no que o carro ainda tinha, que era estético e que a gente pode mexer sem comprometer a segurança estrutural e tudo mais. Então vocês vão acompanhar essa missão aí agora. Aqui no dragster, por exemplo, nós temos algumas coisinhas que, se a gente for parar para pensar, se a gente for tirar, são só gramas. Mas se eu for tirar só gramas, não vai resolver nosso problema. Porém, se eu começar a tirar grama de uma parte, grama de uma parte, grama de uma parte, acaba que eu consigo extrair uma quantidade de peso aí, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Caçando pelo. Nós estamos procurando detalhezinhos que a gente possa remover do carro para diminuir o peso.
Então, por exemplo, algumas coisas que a gente já está fazendo aqui. O dragster sempre teve a asa traseira, né, o aerofólio. Isso, inclusive, é uma coisa que está nos doendo muito, porque sempre foi a principal característica do dragster do Luiz, né, o fato do dragster, por muito tempo, ter sido o único com asa traseira. Hoje tem alguns já andando com asa, mas era a característica principal desse carro, né, e nós tomamos a decisão que nós vamos remover. Então aqui eu já tirei a asa, né? E aí ficou o suporte da asa que nós podemos também trabalhar. Então a gente consegue diminuir a perna da asa aqui sem comprometer a estrutura do paraquedas, que a gente não pode tirar. O tanque de combustível, nós vamos fazer um tanque com material mais leve. Então esse tanque é de aço inox, mas a parede do aço é muito grossa, ele é um tanque muito pesado. Então a intenção é fazer um tanque novo com uma tampa de material mais leve e corpo mais leve. Que mais que a gente vai fazer aqui? Tem um par de farol, né? A dianteira tem um par de farol. Então nós vamos tirar o farol, o par de farol aqui, e colocar no bico uma barra de LED colada ao bico, que a gente já adquiriu também a barra de LED. Nós somos obrigados a manter uma iluminação dianteira e traseira para quando a passada é à noite. Então nós vamos manter, mas tirando os faróizinhos. Então percebem que é assim, 400 gramas dos farol, mais 1,5 kg da asa, mais algumas gramas das pernas, tal. Se a gente for somando essas gramas, aí sim vira um volume considerável. E aí o que eu vou fazer para... Nossa senhora, preciso cortar o cabelo, meu Deus. Bem, o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou mostrar para vocês o que vai sair do carro. Então nós vamos fazer um vídeo aí mostrando um pouquinho do que a gente vai conseguir remover de peso do carro. E vamos entender se na pista, na prática, isso vai trazer algum retorno para nós. Lembrando sempre, né, mantendo toda a parte estrutural para a segurança dele e mantendo o que o regulamento rege como obrigatório. Então nada que saia da linha de segurança, que é o que a gente sempre preza aqui também. Serra tá cantando. Já cortamos uns pedaços aqui. Já tem mais umas coisas aqui que nós também já fomos tirando. Enfim. Vamos lá. Fizemos aqui uns furinhos de serra-copo no banco. E tiramos a capa do banco. Eu me assustei, só a capa pesa quase 700 gramas. Eu fiquei assustado com o peso da capa. Nunca dei bola pro peso dela, mas me assustei. O que mais que nós fizemos? Essa peça aqui nós vamos repensar. Apesar dela ser uma peça em fibra, aqui tinha um outro quadrado que a gente já tirou, mas eu quero ver se a gente consegue nos meus retalhos de fibra de carbono e alguma coisa mais leve. Vamos ver. Essas peças de acrílico a gente também vai rever, tentar dispor tudo, as bases de relé, a luz o botão da lanterna, o carregador da bateria, chave geral, tal, tudo numa única placa. Vamos ver se vai dar. E aqui eu acho que foi a mudança mais drástica, né? Então vocês lembram que nós tínhamos a asa aqui, né, com um pé bem altão, o suporte do paraquedas, e aí a gente diminuiu a asa, aliás, a gente eliminou a asa e estamos abaixando o suporte do paraquedas aí. Então a gente tinha essa haste central e essas duas aqui, elas iam bem mais alto, né? Elas iam quase meio metro mais para cima, para poder fazer a base da asa. E nós eliminamos essa parte, que é aquelas que estão ali picadinhas. Então os trabalhos continuam. Vamos ver quanto que vai sair no fim dessa história de peso aí. Vamos embora. Aqui eu consegui fazer o quê? Consegui eliminar a asa e a perna, né, que eu já tinha mostrado para vocês. A base do paraquedas ficou mais baixa aqui. A única coisa que está faltando agora aqui é dar um jeitinho de ligar a lanterna traseira aqui, que eu preciso bolar uma forma de ligar. Ainda não tive ideia nenhuma, estou pensando ainda.
O tanque já está refixado, aquela perna que vinha mais alta aqui também já está cortada aqui, já ficou fixo, tudo presinho direitinho. Aqui consegui tirar aquela placa preta que tinha deitado aqui. Naquela placa preta tinha as bases de relé, o botão da lanterna e do farol, um ponto de aterramento e o carregador de bateria. Então consegui subir tudo para a placa de cima, eliminei a placa aqui. Então, menos essa placa aqui, né? A peça que segura a injeção aqui, essa peça. Consegui arrumar uma placa de carbono um pouquinho mais leve. Já prendi a injeção aí também direitinho, o wideband já tá tudo preso. E a gente ainda pretende trocar as duas chaves gerais, a interna e a externa, para uma chave tic-tac, que eu até estava tentando mexer nisso agora. Porém, o cabo de alimentação e de aterramento é muito grosso, então eu não consigo mudar o borne do cabo. Precisaria ser um borne fininho, e o borne que está aqui é um borne bem grosso, porque os cabos de alimentação e aterramento são bem grossos. Então não vamos conseguir fazer isso agora, mas vai ficar no radar. Essa corrida anda sem o dash, porque nós vamos trocar a injeção. O que acontece? Hoje o dash pesa pouco mais de meio quilo, 500 e pouquinhas gramas, se eu não me engano. E esse módulo da S8000 também é um módulo bem pesado, ele pesa quase 1 quilo, 800 e poucas gramas. Nós vamos trocar a S8000 e o dash por uma T5000, que o gabinete é de plástico, bem mais leve, e aí não são duas peças, é uma peça única. Então essa etapa agora nós já vamos mandar sem o dash para tirar esse meio quilo do dash. E para a final do Brasileiro, nós já vamos fazer uma tomada rotular aqui, né, para poder aproveitar a elétrica. E aí a gente põe uma tomada aqui para puxar só dessa elétrica que já está pronta, para pôr a injeção lá na frente, onde era no lugar do dash. Então ela vai continuar lá na frente, porém para essa etapa vou mandar sem o dash para ver, para a gente poder tentar eliminar o máximo possível, né? Aqui na frente nós tínhamos um par de farolzinho de moto, que também pesava quase meio quilo. Então tinha um par de farol redondinho aqui e um aqui. Eles estão aqui até, ó. Tinha esse parzinho de farol aqui. Pesa quase 500 gramas, então é mais meio quilo. E aí a gente tirou ele e colocamos uma barra de LED, que eu até me surpreendi, ela ilumina muito bem. Eu achei que ia ficar mais fraca a iluminação, mas ilumina muito bem. E as pistas também são iluminadas à noite, então é mais por uma questão de sinalização do que por uma questão de visual do piloto, né? Então aqui também. Enfim, tiramos fizemos alguns furos de serra-copa aqui no banco, tiramos a capa do banco, os ferros de fixação do banco no chassi também a gente conseguiu fazer uns furinhos, tal, eliminou gramas, mas acho que no montante vai dar uma quantidade grande. Então agora, na verdade, para a gente poder partir para o Campeonato Paulista, que é o próximo vídeo que vocês vão acompanhar aí, só falta mesmo pensar num suportinho, alguma coisa para poder colar o LED vermelho para fazer a lanterna traseira, e aí tá finalizado. Aqui a gente tem absolutamente tudo que saiu do Dragster. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pesar, certo? Vamos pesar. Aqui, ó, tá o par de farol, tá toda a limalha de alumínio e aço que a gente meteu serra-copo, os parafusos todos que saíram, os farolzinhos, os pedaços da perna da asa, alguns pedaços da base do paraquedas, um montinho de serra-copo que a gente fez, enfim, tá tudo aqui. A outra placa de alumínio da injeção, o teto, as aletas da asa traseira, a plaquinha preta de acrílico que a gente conseguiu tirar também. Enfim, tudo que foi saindo, eu fui enfiando dentro dessa caixinha aqui. E aí vamos pesar agora o que tem aqui. Eu tenho uma caixinha igual vazia. Então temos duas caixinhas iguais. Eu vou pesar ela vazia para a gente fazer a tara da balança. Então
Tá zerada. O potinho aqui pesa perto de 200 gramas. A gente zera ela de novo. E vamos ver o que acontece. Aqui nós temos então tudo que estava aqui. Então aqui, ó, nós já temos 2,470 kg, certo? 2,470. Então eu vou marcando aqui 2,470, beleza? 2,470. Vamos lá. Agora vamos pesar a asa. Então vamos ver ela aqui de novo e vamos pesar a asa. A asa aqui nós temos mais, vamos ver. Não tá apoiando em nada, tudo certinho. Temos aqui mais 1,156 kg. 1,156 kg. Vamos anotar aqui. 1,156 kg. E por último, e não menos importante, que eu já estava me esquecendo, vamos pegar aqui o dash da injeção. Então, vamos pegar o dash aqui e somar ele ao montante ali. O dash, na S8000, ele, apesar de você ter o acesso aos mapas, tal, conseguir operar a injeção S8000 toda pelo dash, no nosso caso aqui, que o Luiz não opera nada no meio da passada, o dash ele só tem uma ação de leitura, né? Então, o Luiz sabe interpretar. A hora que estoura uma mangueira do MAP, que ele vê que já não está vindo pressão no charger, ele já sabe, já consegue interpretar algumas informações pela passada. Então, não é que ele não seja importante, mas como a gente tem, depois da passada, a possibilidade de fazer a leitura do data logger, então a gente não vai ficar sem referência nenhuma. Mas, na próxima etapa, a intenção, se tudo correr bem, é já estar com a T5000 e aí ele volta a ter os parâmetros visuais para ele. 477 gramas. 477 gramas. Então, temos aqui já o total do que esses 3 dias de trabalho conseguiu proporcionar para nós de remoção de peso. Vamos ver. Já ia me esquecendo uma coisa. A capa do banco. A capa do banco. Vamos pesar a capa do banco também. Eu já tinha pesado ela antes, mas só para vocês verem aí. Bem, não está apoiando em nada. Tem 620 gramas. Então temos que pôr mais 620 gramas aqui. 620. Então temos, na verdade, 4,7 kg eliminado. 4,723. Em 3 dias de trabalho aí, conseguimos eliminar 4 quilos do carro. Pô, Anderson, mas 4 quilos não é quase nada, né? 4 quilos é pouca coisa e tal. Levando em consideração que a gente tá 40 acima do peso, qualquer coisa que a gente conseguir eliminar agora vai ser bom para nós, né? E aí a gente tem um porém também. Vocês podem ver aí nos vídeos anteriores que ano passado a gente fez o investimento de eliminação de peso com a bolha e com o assoalho de fibra de carbono, né? Então usava aquela bolha ali que é alumínio, né? E passamos para essa que é carbono. Então no passado a gente já tinha aliviado bem o peso do dragster aqui. O que eu não contava, e que é normal, né? Eu deveria ter contado, é que o Luiz cresceu, né? O Luiz está na adolescência, ele tá da minha altura já, com 14 anos de idade, está com 1,70 m de altura. O corpo dele é pesado. E até fomos na pediatra recentemente, e ela falou que ele está dentro da curva de peso ideal, tal. Se desse para tirar alguma coisa do corpo dele, seria alguma coisa entre 2 e 3 quilos. Então não dá para exigir muito, porque ele está em fase de crescimento, consequentemente
Isso é variável demais nesse período da vida dele, né? Mas essa semana eu sei que ele perdeu por volta de 1 quilo também, porque ele deu uma focada também na alimentação dele, reviu algumas coisas que ele vinha consumindo e parou, como refrigerante, por exemplo, tal. E a gente vem acompanhando o peso dele na balança também, e ele perdeu 1 quilo essa semana. Então ele vai para a corrida 1 quilo mais leve, isso se não perder algumas graminhas aí até a data da corrida, que a gente está na véspera, na verdade. Hoje é quinta-feira, amanhã sexta, a gente está carregando para ir para a terceira etapa do Paulista lá na Race Valley, que vocês vão acompanhar aí. Mas é isso, vamos ver na prática o que vai mudar aqui, ó. Então, para a gente finalizar esse vídeo, lá em Uberlândia, como eu comentei com vocês, pesou 227,5 quilos, que é o peso que foi feito na balança lá da CBA lá em Uberlândia. Agora nós vamos chegar na Race Valley, passar o dragster na vistoria, e um dos pontos da vistoria que é feito é a pesagem. E aí a gente vai conseguir efetivamente entender na prática, na balança da CBA, o que foi perdido de peso total. E aí vamos ver na pista, na prática, o que isso vai mudar. Então vão acompanhando aí os próximos vídeos. Esse vídeo vai ter um corte que é efetivamente a nossa pesagem lá na Race Valley, para a gente fazer essa comparação do que pesou em Uberlândia para o que pesou agora depois de todo esse trabalho. E aí, depois, posteriormente, vocês vão acompanhando a nossa próxima etapa, que é a etapa da Race Valley aí, terceira etapa do Campeonato Paulista. Então, quase tudo pronto. Obrigado aí para quem acompanhou. É um vídeo mais longo, mais técnico, mas acho que para quem curte aí corrida e curte a Dragster Junior, mas quem curte automobilismo no geral, deve curtir, porque aqui efetivamente a gente vai ter na prática qual é o resultado de relação peso-potência, né? Então, o que a gente consegue ganhar eliminando essa quantidade de peso que a gente eliminou, beleza? Então, se você não é inscrito no canal aí, clica no sininho, compartilha, curte, ajude a gente a pulverizar mais a informação aí das coisas, que a gente vai criando ainda mais conteúdos para vocês. Se inscreve aí, comenta aí o que vocês gostariam de ver mais aí sobre a Dragster Junior, sobre o mundo das corridas. E como num passe de mágica, nós já estamos aqui na Race Valley. E acabamos de passar na vistoria, acabamos de passar na balança. E aí? Perdeu bastante peso o carro em relação ao que estava antes. Olha, vocês acompanharam aí que estava com 227,5 kg, né? E pesamos agora, dá uma olhada. 220. Mas aí você vai perguntar pra mim, pô, Anderson. Aí você vai perguntar pra mim, pô, Anderson, se você tirou 5 kg do carro, e esses 2 kg aí, da onde saiu? Da onde saiu? Claro. Deu uma diarreia no menino essa semana. Perdeu 2 kg. É isso. Vocês viram o trabalho que deu pra tirar 5 quilos? Foi uma semana de trabalho, né? Sim. Pra tirar 5 quilos. Mas agora vamos ver na prática, na pista, o que vai acontecer. E isso vai ficar pro vídeo da cobertura do Paulista. Então acompanha aí, não percam nada e se inscreve no canal, aqueles bagulho tudo que eu nunca sei falar. Ixi, não, vamos falar disso aí, mano. Já finaliza aí. Então se inscreve no canal, clica no sininho. Um beijo do gordo, que não tá mais tão gordo. Uou. Tchau. Tchau.